No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo uma artista nascida na capital pernambucana, mas que viveu sua infância em Paulista e Abreu e Lima, que está completando 28 anos de vida e 12 anos de carreira artística como atriz, dançarina, coreógrafa e produtora cultural. Hoje eu converso com Luciana Mendes Barbosa, mais conhecida como Lucy Mendes ou Cristal. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, minha linda. Por que você adotou esse nome Cristal para ser o seu nome artístico? Parece uma mentira, mas me perguntaram isso quase agora. Acho que faz meia horinha que me fizeram essa pergunta. E é o seguinte, eu tenho a minha página, né, a Cristal Produções. E assim, geralmente o povo coloca seu nome, né? Por exemplo, Luciana Produções, Lucy Mendes Produções. Mas a gente da área artística gosta de ter criatividade. Aí eu pensei, por que botar o meu nome, como todo mundo bota, se eu posso colocar algo que me represente? Então, assim, modéstia à parte, claro. Modéstia à parte, né? O cristal, ele é algo que me traz a impressão de luz, sabe? Luz é algo valioso. Então, eu adotei o nome Cristal, né, para a minha página, meu canal no YouTube. E automaticamente o povo começou a me chamar de Cristal e aí virou nome artístico. Muito bom, muito bom. Mas na sua rede social você ainda usa Lucy Mendes Cristal. Isso. Adotaram e eu assinei embaixo. Realmente, para uma propaganda, um slogan, ficou muito bonito, realmente. Quando eu falar de cristal, já vão lembrar logo de você. Né? Com certeza. A outra coisa, eu acho você bastante corajosa. Você tem várias tatuagens. Ah, é. Eu amo, né? Eu considero a tatuagem como uma obra de arte. E o meu corpo é a tela. Você tem quantas Aí tatuagens? tu me pegou, que nem eu sei. Nem eu sei, mas eu creio que já passou de umas 15. Nossa. Tem umas que são grandes, né? Tipo a das costas, ela é grandona, cobre as costas todas. No total, eu creio que umas 15. Por enquanto. Você é corajosa. Eu não tenho coragem, até porque a tatuagem ela é feita na agulha, né? É. Como é o seu limiar de dor? Inclusive, né, ressaltando sobre a agulha, a última que eu fiz, que é a das costas, meu amigo Bosco, ele é lá de Maracaípe, e ele usou 11 agulhas ao mesmo tempo. Nossa senhora, eu não tenho coragem. Eu tenho um pavor à agulha. Mas quando eu vi já estava cheio, não tinha nem mais o que fazer. E a tatuagem você postou até hoje no seu story lá do Instagram. É E enorme a tatuagem. Ficou linda, mas é enorme. é as costas toda. Essa aí dá trabalho. Eu já fiz 2 sessões e ainda está faltando mais uma para poder finalizar. É horas em cima da mesa. Aí é cansativo para mim, também para o tatuador, né? Porque desgasta o físico dele, né? Tá ali curvado, a mão também, tem que estar parando para alongar tudinho. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Você é corajosa. Eu não tenho coragem. Inclusive, foi uma das minhas primeiras tatuagens, na verdade, a segunda, que eu tenho a uma bailarina, né? Que ela representa não o balé clássico, mas sim o meu amor pela dança, né? Porque assim, como eu danço diversas modalidades, digamos assim, então se eu botasse só o frevo, uma sombrinha de frevo, só ia representar o frevo, mas eu não danço só o frevo. Então eu pensei, né, em colocar a bailarina para representar a dança de modo geral, que até hoje é a minha favorita, minha bebezinha, meu xodó. Então, essas tatuagens todas no seu corpo representam a sua arte, a Então, sua dança. cada uma tem um significado, sabe? Algo que marcou minha vida. Tenho aqui o nascimento do meu filho. São coisas assim que me marcam, sabe? E eu eternizo enquanto vida tiver, vai me seguir por onde eu for. Ah. E é isso que eu lhe perguntei, o seu limiar de dor. Você sente dor facilmente ou não?
Inclusive, eu fui chamada até já para ser modelo de. Que eles têm os festivais, né? De tatuagem, tatuam lá ao vivo. Eu, inclusive, já fui até convidada, né? Pelo próprio Bosco, né? O que eu comentei agora há pouco. Porque, segundo ele, por ele ser da área, um profissional que falou, ele disse que o meu linear de dor é top. Que assim, eu não reclamo. A única que eu, como boa nordestina, né? Estilei foi a das costas. Realmente a das costas é complicado. Fora isso, as outras foi bem tranquila. Bem tranquila. Ah, só de ver essa tatuagem já fica aperreada. Eu já fico imaginando as agulhadas. Já pensou na dor, né? Nossa, com certeza. Mas foi bem tranquilo. Pelo menos nisso aí eu me garanto na dor. Muito bom. Quando eu olho para a sua rede social, eu fico admirada com a sua versatilidade. Você tem várias atividades e totalmente diferentes entre si. Como é que você faz para organizar toda a sua agenda e ainda ser mãe e ainda ser dona de casa? Amor, o segredo é esse. Você tem que amar o que você faz. Então, eu amo minha família. Minha família, para mim, eu posso perder tudo hoje. Ficar com a roupa do couro. Mas se eu tiver eles do meu lado, então eu sou a pessoa mais rica do mundo. Então, eu consigo auxiliar o meu tempo para ter tempo para eles. A minha profissão é algo que eu amo. Né? Inclusive, já faz o quê? 12 anos que eu estou na área, de modo geral, né? Envolvendo dança, teatro, produção, enfim. Já faz 12 anos, então, assim, é algo que eu amo, então sempre vou ter um tempinho. Então, é isso, eu sou uma caixinha de surpresa, né? É É difícil alguém mesmo. poder me decifrar, é algo muito difícil, porque eu gosto de tudo, tudo para mim tá bom, tudo que envolve natureza. Eu gosto de acampar, eu gosto de visitar a igreja, eu gosto de dançar, eu gosto de atuar. Aí, o que eu faço, se você vê eu fazendo algo, não é por obrigação, não é porque alguém exigiu, e sim por amor. Então, a gente, quando tem o amor por aquilo que está fazendo, a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro, né? Para conciliar as coisas. É verdade. Você também é tecnóloga em logística. Você exerce essa profissão? Eu me formei, né, ano passado. Sim. Já peguei já o meu diploma, falta pegar aquelas plaquinhas para botar bem bonitinho, né, na minha sala. Mas assim, eu não tive o interesse de atuar diretamente no setor, porque eu fiz a faculdade na intenção do aprendizado. Porque logística, no meu ver, ela serve para todas as áreas, né? É você ter uma logística no que você for fazer, independente da sua área, é super importante. Você saber administrar, você saber posicionar tudo. A logística mexe muito com marketing também. Tive cadeiras sobre marketing. Então, para mim, não foi o interesse em trabalhar na área, porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não envolva a cultura. É assim, é uma terapia ao mesmo tempo, sabe? É o que mantém minha saúde mental. Se eu não estiver fazendo cultura, eu não me sinto viva. Então, eu não me vejo de jeito nenhum com a carteira assinada, trabalhando numa firma, saindo cedo de casa, passando o dia trancada, sem espalhar arte pelo mundo, não ia ser eu. Então, assim, a faculdade eu fiz justamente para pegar o conhecimento e levar para minha real área, entendeu? Maravilha. Então quer dizer, se você não fosse artista, não seria outra coisa. Não, não, não. Eu não gosto nem de pensar. Deus me livre, não dá, não. No dia a dia você é atriz, você é coreógrafa, produtora cultural e empresária. E o interessante é que você se vira sozinha e muito bem nessa área, em todas essas áreas, né? Então, Você é eu atriz não. e coreógrafa. Você é atriz e coreógrafa na CIA Arte Popular, né? Companhia de Arte Popular. Isso. É uma das, né? Que, assim, Uma ao longo das. da carreira, eu conheci, tive a oportunidade de vivenciar em vários grupos. Atualmente, eu também sou membro da parte da direção do grupo Faces Culturais, que ele é de Paulista, né? E assim, eu marquei assim com mais ênfase a arte popular por eu ser a fundadora. Então é o que o povo se lembra mais, entendeu? Mas fora ela também
Atuo também no grupo de Paulo Moura, a Cia Mateus, em Abreu e Lima. E assim, a gente, onde dá pra estar, eu tô no meio. O negócio é eu ter tempo. Eu tendo tempo, eu arrumo mais coisa pra fazer. E nesses grupos, eu vi que no carnaval você dançou frevo, trabalhou, né, dançando com frevo, e trabalhou muito. Você estava quase todos os dias na rua dançando frevo. Você consegue trabalhar com frevo o ano todo? Se tivesse a oportunidade, sim. Mas a gente sabe que existe as épocas sazonais, né? Então, assim, quando chega, por exemplo, o tempo de São João, ninguém quer saber do, entre aspas, né? Ninguém quer apresentações de frevo. Vão querer uma quadrilha, um shot, um chachado, um forrozinho. Aí, assim, eu não tenho esse cronograma de frevo ao longo do ano todo. É realmente mais época de carnaval e também quando não está época sazonal. Tipo assim, não está tempo de São João. Aí sempre aparece uma apresentação ou outra, lojas, porque é uma cultura, né, daqui de Pernambuco, é originada daqui de Pernambuco, o nosso frevo. Não existe igual em nenhuma parte do mundo. Existe quem leva, mas assim, aqui é a raiz. Então, aqui em Pernambuco, o ano todo tem frevo, mas não tanto em épocas sazonais, né? Porque se tivesse, eu tava no meio também. Com certeza, eu tava lá no meio. Mas quem surgiu primeiro, a atriz ou a dançarina? A dança. Por isso, a bailarina, porque a dança ela foi o início de tudo. Amo atuar, amo produzir, mas a dança ela foi o portfólio inicial que me fez conhecer a cultura. Antes da dança eu não tinha. É porque assim, meus pais eles sempre trabalharam muito. Então eu não tive uma mãe e um pai ali no dia a dia para poder me levar para conhecer, para poder me levar numa aulinha de balé como as menininhas vão. Então, assim, eu demorei um pouquinho. Quando eu estava caminhando com minhas próprias pernas, que foi aos 15 anos, foi que eu já tinha idade de poder pegar um ônibus só, porque meus pais sempre foram muito ocupados, né? Então, foi quando eu conheci a dança e a partir daí foi fluindo um leque de oportunidades, né? Eu comecei a atuar, estudei, né, o teatro com Paulo Xavier, e aí foi fluindo. Mas quando foi seu primeiro contato com a arte? Você lembra? Uma arte que se refere a apresentações, algo do tipo, ou início de tudo, geral? Início de tudo, geral, pela primeira vez que você viu alguém dançando ou alguém atuando, seu primeiro contato com a arte. Assim, eu creio que em escola, né? Apresentações sempre tem, né? Eu era aluna do Colégio São José e, assim, ele é um colégio que eu admiro muito a inclusão cultural, sabe? Eles, até hoje, eles incluem muito, então tem sempre aqueles jogos internos onde tem apresentações, as épocas sempre tinha alguma coisa de cultura, foi o meu primeiro contato. E depois disso, foi no grupo de swingueira, eu comecei a partir da swingueira, lá em Paratibe, no Atitude F5, aí depois veio o São Black, aí depois veio o Faces Culturais, que foi o meu primeiro contato com a cultura pernambucana, né? Porque a swingueira não retrata tanto Pernambuco como um frevo, por exemplo, digamos assim. Aí foi daí em diante. Ah, então, a escola foi seu pontapé inicial para De sentir conhecer esse gostinho, essa vontade de querer ser artista. isso. Você também dá aulas gratuitas de dança e teatro, não é isso? Eu vi que você tem várias páginas na rede social e cada rede social uma mais interessante do que a outra. Eu saí olhando tudo. E gostei muito dessa companhia de arte popular. Foi o que você é a criadora, a fundadora desse trabalho, não é isso? Isso. Inclusive, a gente começou os ensaios durante a pandemia, porque na época eu era educadora social no Instituto Passo de Anjo de Maestro Spock, em Abreu e Lima, e devido à pandemia ficou aquela restrição, né? De não poder dançar e tal, porque realmente era um instituto, era muita criança. Eu não me lembro, porque eu não era parte da direção de coordenação, eu não posso te dizer o número exato, mas eu creio que chegava a uma base de umas 200 crianças.
que a gente tinha. Então, era Nossa. possível ter as aulas. Aí foi quando eu fundei a arte popular, porque eu vi ali os meninos trancados dentro de casa, muitos começando a ficar depressivos, e foi toda aquela tensão emocional da época, né? Aí foi quando eu peguei alguns alunos que tiveram interesse, a gente tinha todos os cuidados com a máscara, distanciamento, era sempre em local, na época era no quintal da casa do meu pai, que tinha um espaço bem amplo, que tinha ventilação, para não ser aquele espaço fechado, né, com todo o cuidado direitinho. Foi quando surgiu, em 2020, a arte popular, que até os dias de hoje a gente vem tirando os jovens da rua, porque eu acredito que um local onde não tenha a arte e a cultura, ela vira espetáculo para violência e para tragédias. Então, eu acho muito importante que as crianças, jovens principalmente, os adolescentes, elas tenham acesso gratuito à cultura, porque isso pode mudar a vida deles, sim. Eu digo porque a cultura, ela mudou a minha vida. Porque, assim, eu fico até emocionada, sabe? Porque quem seria eu hoje se eu não tivesse conhecido a cultura? Será que eu ia ter a cabeça que eu tenho hoje? Será que eu ia ter a mentalidade que eu tenho hoje? Porque no meio da cultura eu conheci muitas pessoas maravilhosas. Então, assim, pessoas que tinham uma ideologia massa sobre a vida, que não é ali só um ensaio de dança, não é ali só uma aula de dança. Ali você está trocando experiências, você está dialogando. Então, não é melhor você ter um jovem dialogando com alguém que tenha uma visão de futuro do que deixar ele jogado na rua, sem ter o que ocupar a mente e talvez ele só aprendeu o que não se deve, sabe? Então, para mim, não é só uma dança, não é só um teatro, é uma mudança realmente de vida, sabe? Muito bom. Esse seu trabalho ele é transformador, né? Salva vidas. Isso é muito importante. E você tão jovem já pensa nesse projeto. Esse projeto já tem 5 anos. É maravilhoso toda essa sua iniciativa. Às vezes é até dificultoso, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem apoio, principalmente financeiro, porque assim, dinheiro não é tudo, claro que não, mas ele é fundamental para fazer as coisas andarem, porque a gente tem custo, né? Às vezes é um figurino, é uma manutenção de um som, uma do espaço. Então, assim, às vezes é complicado, mas a gente sempre dá aquele jeitinho, né? Graças a Deus, atualmente está aparecendo muitas oportunidades em projetos de lei de incentivo, o que ajuda muito, mas devagarzinho a gente vai fluindo, fazendo a coisa andar. Com ajuda ou sem ajuda, a gente, quando ama o que faz, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro, né? É verdade. Já se passaram 5 anos. E agora, onde você ministra essas aulas? Tem um local exato? A gente vai dar início agora, essa semana que vai entrar, porque eu tive uns problemas pessoais, né? Que, assim, infelizmente eu não estava muito bem, psicologicamente, emocionalmente falando. Eu precisei pegar um tempo para respirar, para me organizar, porque, assim, como que eu vou fazer bem ao meu próximo se no momento eu não tô nem bem? Então, assim, eu não quis estar ali assim, e não passar para ninguém aquele meu momento, sabe? Não descontar em ninguém. Eu precisava realmente respirar, então a gente não teve atividades nem em janeiro nem em fevereiro. Vamos voltar agora, inclusive tá lá, viu, gente? Sigam Se Arte Popular, a gente tá com uma ideia muito massa aí para São João. Segredo, hein? Vou te contar, mas não conta para ninguém. A gente Maravilha. trazer uma seleção, sabe? Aberta para os jovens, independente se você já é da área ou não. Se não for, a gente vai ter aulas antes para lhe preparar, aulas de dança, aulas de teatro. E a nossa pretensão é trazer para a cidade de Abreu e Lima um espetáculo bem legal, que daqui a pouco a gente vai soltando aí, vocês vão acompanhando tudo. E realmente vamos chegar, vamos resgatar esses jovens, ocupar a mente deles, fazer o trabalho acontecer e levar a cultura do nosso Nordeste, né? Que também é uma cultura linda, maravilhosa. Levar a cultura aí pela nossa cidade e fazer as coisas andar. Maravilhoso. Eu quero dizer que essa sua turma do curso, temporada 2025, esse curso inicia agora, na próxima semana. Aí, quem E estiver inscrito nesse curso,
que você vai dar totalmente gratuito, Isso. tem a chance de participar desse trabalho aí que você está falando. Já para o São Quem João, agora, no tiver o meio do ano. Isso, quem tiver o interesse, que também às vezes as pessoas querem ocupar a mente com uma aula, mas às vezes ainda não está se sentindo à vontade de estar em palco, por exemplo. Então, tudo bem, quem tiver o interesse, primeiro vamos voltar com as aulas, né, para aí quem não tem experiência adquirir, e com isso vamos fazer a seleção para dar início à produção do espetáculo. Maravilha. No caso, quem está nos assistindo e quiser participar, se inscrever dessas aulas, quais são os pré-requisitos? Como funciona o curso? Então, é interessante que já tenha uma idade, assim, para esse espetáculo, crianças muito jovens, fica complicado por questão da leitura. Então, se você já sabe ler, porque vamos ter, né, as falas, o roteiro, tudo certinho, se você já sabe ler e tem a disponibilidade, vão ser todas as quartas, ali no Veracruz. Se você tiver disponibilidade de ir, pode chegar lá, aí que chegando lá a gente vai ter a ficha de inscrição, tudo certinho. Caso seja de menor, aí é necessário ir com um responsável para ir autorizar. E for de maior, é só chegar lá e... Então, mesmo que não seja para essa apresentação de meio do ano agora, 2025, no São João, qualquer pessoa pode se inscrever para participar apenas das aulas. Criança, Isso, adulto. pode. Isso. Não tem limite nenhum de idade. Pode ter 100 anos. Maravilha. E quais são os dias da aula? Horário? Vão ser todas as quarta-feiras. Quarta-feira, das 6 às 8. Ótimo. Aí você fornece algum material para essas pessoas que participam do curso? Então, quando a gente começar, vão ser aulas práticas, né? Devido à data, né? Que assim, o tempo passa muito rápido, São João já está logo aí na porta. A gente vai ter as aulas práticas. Em seguida, vamos distribuir as apostilas com os roteiros de cada um, para a gente dar início à produção do espetáculo. E aí eles já vão ter a base. Não é um curso assim de ter a parte inicial com a apostila, essas coisas. São aulas para você realmente se preparar para já, quem sabe, aí até começar, né, no mercado de trabalho, que a gente sempre aparece as apresentações, muitas vezes, algumas vezes não, algumas vezes sim, são remuneradas, o que incentiva muitos jovens, sabe, a continuar. Não é esse dinheiro todo, mas já é uma passagem, já é um lanche, já é um incentivo, alguma coisinha que dá para eles comprar. Então, assim, não é um curso com certificado, não é curso, é aula, sabe? Para a gente realmente já começar a fluir, começar a ocupar a mente. Apesar que ao longo do ano também a gente escreve para projetos de incentivo e aparece outras oportunidades que a gente encaixa nossos alunos, para eles terem outras oportunidades também. Tanto de qualificação, que aparece muito projeto com certificado, cursinhos, tudo na área de cultura, né? E também aparece apresentações também, como agora no Carnaval, que apareceu várias apresentações, né? E tava todo mundo lá, tirando onda no frevo. Eu assisti, você estava cada dia com uma roupa mais bonita do que a outra. Com um penteado sempre bem arrumado, bem maquiada. Foi O corrido quê? o Carnaval. Cada uma mais colorida que a outra. Com certeza. Você estava lá brincando e trabalhando e se divertindo. Ai, Adorei. Não tem coisa melhor do que trabalhar no Carnaval. A gente se diverte de uma forma sadia, porque infelizmente, né, o mal aqui do Nordeste não é a cultura, não é o Carnaval, e sim algumas pessoas que saem de casa com má intenções, né, que muitas vezes acaba sujando a época inteira por causa de um ou outro. Mas quando você sai com a mente em paz, não saindo com a mente atribulada para querer confusão. Você, quando sai realmente para curtir a cultura do Estado, nossa, não tem coisa melhor. Você se diverte. Eu não tinha nem tempo para o cansaço. Quando o cansaço batia, eita, vamos embora. Eu já cansava na hora, passou. Passou. Eu vi. Foi muito É verdade. Sem falar que Carnaval é uma época muito bonita, é uma festa linda. Basta saber brincar, como você mesmo está falando. Verdade. Se você saber brincar, você
Não tem coisa melhor. Você é inesquecível. Quem sabe brincar, né? Você com apenas. Esse ano você completa 28 anos de vida e 12 anos de carreira artística. E esse tempo todo que você já trabalhou com arte, você já foi homenageada várias vezes, né? Pelo seu trabalho e dedicação à arte. Várias vezes, inclusive pelo seu empreendedorismo feminino. Como é que seu coração fica com todo esse reconhecimento público? Assim, eu fico feliz não pela parte do reconhecimento. Porque para mim, quem quiser reconhecer ou não, tudo bem. Se me reconhecer, ótimo. Se não me reconhecer, ótimo. Eu estou satisfeita comigo mesma, é o que importa. Mas assim, o que me deixa muito feliz é assim a mudança que eu pude fazer na vida de algumas pessoas, sabe? É, essa semana agora que passou, o meu amigo Marlon Fotografias, ele postou um vídeo que eu chorei que nem criança, cara, parecia uma bestalhada. Porque, assim, é um amigo meu que ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Aquele rapaz que você vê que é de coração puro. É uma pessoa que não é... Que nem a gente vê muitas pessoas por aí. E ele dizer que eu fui uma pessoa que ajudei a mudar a vida dele. Porque através de mim, também do amor dele pela fotografia, claro, e principalmente. Mas, assim, eu incentivei a ele e várias outras coisas que não vêm assim ao caso, né? Que eu fiz, deixei de fazer, mas só repetindo o que ele disse, né? Que eu incentivei isso, aquilo, outro. Então, para mim, o que me deixa mais feliz é isso. Não reconhecimento, mas eu saber que eu fui uma fonte de luz para uma pessoa tão boa, né? Como ele e várias outras pessoas ao longo do meu caminho, que eu pude fazer algo para melhorar a vida de alguém. Para mim isso não tem preço, é o melhor pagamento que eu posso ter, é a felicidade interna assim em mim de fazer alguma coisa boa para alguém, sabe? Com certeza. Eu acredito que seu coração fica em festa, né? Com certeza é muito gratificante. Eu fico que nem Seu pintando trabalho é leite. belíssimo. Seu trabalho é belíssimo. Continue. Quero ver você aí brilhando cada vez mais com esses seus projetos maravilhosos. Obrigada. Você também faz parte do Maracatu, não é isso? A Nação Encanto da Alegria. Então, a Nação Encanto da Alegria, eu tive a honra, né, e a oportunidade de participar esse ano no desfile de agremiações, né? Na verdade, eu não sou membro. Eu fui convidada por eles, que eu já danço maracatu também, e para mim foi uma maravilha, porque assim, a arte em si ela é maravilhosa. E quando você está em um local, aquela emoção, sabe, aquela euforia do momento, você desfilando e você olha para a plateia e tá lá todo mundo vibrando com você, e você ri para um, o outro ri para você de volta, sem nem se conhecer, mas tá ali todo mundo naquela emoção, naquela magia, realmente da cultura. Nossa, é muito bom, muito Você estava bom. linda. Estava linda com Obrigada. a roupa do Maracatu. E ali eu já tinha vindo de apresentação de frevo, já tava com a maquiagem toda borrada, já tava cansada. Mas depois que passa do portão, que entra na agremiação, sorriso no rosto, e é bom demais, não tem preço que pague, não. Acredito. Mas não estava com cara de cansada, não, viu? Nem parecia. E eu vou deixar aparecer, sorriso Estava linda. no rosto e pronto. Mas quando a gente faz o que a gente ama, a gente esquece o cansaço. Passar carnaval, descansa. É o que eu fiz. É verdade. E aí, o ano que vem você pretende sair no Maracatu de novo? Se tiver oportunidade, o que aparecer, eu tendo tempo, tô dentro. Maravilha. Você também é atriz. Atualmente você está na websérie O Diário de um Pobre, com roteiro e direção de Marcos Melo. E aí, como é participar deste trabalho? Como é que estão as gravações? Então, é bem interessante essa história, porque eu não estava fazendo parte do elenco, sabe? Eu fui convidada como produtora, e aí, no momento de gravação,
aconteceu um imprevisto que precisou de alguém. Então, eu já tava ali, né? Aí peguei o papel da Rita e assim, caramba, bem, ó, parece que ela foi feita para mim. Então eu não tive dificuldade nenhuma. Foi maravilhoso. Não tive dificuldade em nada, porque ela já era bem parecida comigo, sabe? A personalidade, aquele jeitinho mais calmo, sabe? Aquele negócio, aquele amor pelo pai, pela mãe, aquele cuidado com a família, né? Foi atrás da tia desaparecida. Então, para mim, foi uma maravilha. E assim, tanto o Marcos como todo o elenco são pessoas maravilhosas de se trabalhar, sabe? Marquinhos nem se fala, né? Ano passado eu tive. Meu marido se operou, enfim, coisas pessoais minhas mesmo, que dificultou muito para mim, sabe, em relação ao trabalho. Porque meu marido é quem me ajuda em tudo. Ele que é o meu braço direito, ele que está ali com o carro me levando para um lado, me levando para o outro, me auxiliando. Então, eu me vi com ele em cima de uma cama de hospital e ele também não tinha alguém que pudesse estar ali para eu poder trabalhar, para poder só tinha eu. Então, assim, foi muito difícil. E, primeiramente, Deus, e segundo, Marcos, que ele foi, além de um amigo, ele foi um irmão, assim. Ele via trabalhos meus que ele não tinha a obrigação de fazer, mas ele chegava, Lu, ó, eu vou, eu faço. E, tipo, não pediu nada por isso. Tipo, caramba, não tem nem palavra do que dizer para uma pessoa dessa. Eu não sei o que teria sido de mim se não fosse ele, sabe? Então, assim, Mamigão. caramba, não tem palavra. Então, assim, graças a Deus, eu me sinto tão abençoada que todas as pessoas que aparecem ao meu redor vêm para somar, sabe? As que não são para somar, Deus sempre afasta o vento, né? Sopra o vento que diga e afasta a pessoa. E quem fica realmente é para somar. Tanto eu com a pessoa, quanto a pessoa comigo. E assim, o Diário do Pobre me ensinou muito, sabe? Experiências, né? A oportunidade de conhecer atores maravilhosos. E para mim foi tudo maravilhoso. A série já está quase no finalzinho, né? São Isso. 25 capítulos, está quase no finalzinho. Você já apareceu em algumas cenas. Você ainda tem cenas para gravar? As minhas já foram todas gravadas, né? Falta agora só chegar o dia de cada uma para postar, mas comigo já foi todas gravadas. Como você mesmo falou, você estava como atriz, né, na websérie, você está, mas também chegou a gravar algumas cenas com a sua empresa, Cristal Produções. Mas você também filma eventos em geral, né? Você registra todos os eventos, cobertura de eventos. Então, eu sou a terceira geração na família de fotógrafos. Inclusive, quem está assistindo, que é de Abreu e Lima, o pessoal da antiga aí, Pelé Fotógrafo, vai saber logo quem é. Ele foi um dos únicos fotógrafos que tinha na cidade na época, porque antigamente, não é que nem hoje. Hoje em dia, todo mundo tem celular com câmera, todo mundo pode tirar foto de tudo. Antigamente, a fotografia, ela era justamente para épocas de comemorações, tipo um aniversário, um casamento, porque ninguém tinha acesso. A câmera era muito cara. Então, na época, tinha pouquíssimos fotógrafos e o meu avô, o Pelé, ele era um desses poucos fotógrafos. Então, assim, eu já cresci. Enquanto algumas pessoas só sabiam que era foto de aniversário, eu sabia a foto até para piscar o olho, porque tinha o meu avô em casa, né? Então eu já cresci me apaixonando por isso, de gravar, de tirar foto. O meu pai também seguiu a profissão, né, do pai dele, meu avô. Então, assim, eu já cresci nesse meio, sabe? Eu acho que minha primeira câmera, eu acho que eu tinha o quê? Uns 12 para 13 anos. Eu ainda era mocinha. Acho que eu tinha uns 12 anos. Foi a primeira câmera que eu ganhei, porque eu sempre fui apaixonada, sabe? Devido ao convívio, realmente, né? Que foi algo que fez parte da minha infância, da minha vida, sabe? Maravilhoso. E você trabalhando na frente da câmera do Diário de um Pobre e trabalhando por trás das câmeras, no bastidor, nos bastidores, o que é mais confortável para você? Atuar ou ficar na produção? Ficar por dentro. Não importa se é pela frente, não importa se é pela frente
por trás das câmeras. Eu estando no meio, pra mim tá bom. Não tenho pretensão. Assim, pra mim tudo tá bom. Ó, estando com saúde. Se for na por trás das câmeras, tá bom demais. Agora, assim, realmente demorou um pouquinho pra eu aparecer nas frentes das câmeras. Porque a minha área sempre foi mais por trás das câmeras. Inclusive, eu sou formada na Aurora Filmes, né? Fiz um curso lá de fotografia. Cinegrafista eu não fiz, não. Fiz fotografia. E assim, meu costume sempre foi mais por trás. Entre aspas, né? Porque como a gente dança, então sempre tem alguém ali gravando, tirando foto. Então não foi tão difícil me adaptar a estar na frente, sabe? Pelo costume de já estar dançando, sempre tinha alguém para gravar, para tirar foto. Principalmente quando a gente está com figurino de frevo, que aparece de gente querendo tirar foto com a gente. Ele se sentiu uma celebridade. Acredito. Mas você estava linda, não só você, mas o grupo todo. Todo mundo bem vestidinho, parece umas bonequinhas. Todo mundo sincronizado, né? Dançando ao mesmo tempo, no mesmo espaço. É bem legal. É lindo de se ver. Realmente, é muito bonito mesmo. Principalmente para quem não é da terra, que não é de Pernambuco. Que E, chega no estado e já acha uma maior maravilha, porque é lindo o frevo. inclusive, a gente tá com uma visita maravilhosa em casa. A minha tia, que eu tanto amo, que ela é de São Paulo, né? Aí já faz umas semanas que ela tá aqui em Pernambuco. Ela pegou essa época do carnaval, apesar que ela não é muito de ir para carnaval, mas ela, assim, me viu, né? E ela ficou encantada. Ela ficou, caramba, que lindo. E tudo que eu postava, quando eu vi, ela já tava repostando. Minha sobrinha linda de Pernambuco, minha sobrinha linda dançando frevo. Porque realmente não tem como não achar bonito. É muito lindo. Você sendo daqui ou não, É muito principalmente bonito. não é, né? Porque é algo mais assim, uma novidade, digamos assim, né? Não é, aqui a gente tem mais convívio, tem mais contato, outras pessoas de fora, né? Já fica aquele encanto maior ainda. Verdade. Então, pelo frevo, como o maracatu também, que são apresentações belíssimas, Com certeza. principalmente para quem é turista, para quem não conhece Pernambuco, não conhece a cultura pernambucana. São maravilhosas, as duas, o maracatu e o frevo. Muito lindo, né? E Quais os seus projetos para o futuro? em relação à cultura ou em Sim, relação à vida? tudo. Então, a vida, né? Eu não pretendo muita coisa. Eu pretendo o essencial, que nunca me falte saúde, nem para mim, nem para minha família, que nunca nos falte a união que a gente tem. Graças a Deus, eu, meus pais, meus sogros, meu irmão, meu marido, a gente é muito unido. É aquela família que um não pode completar ano, que tá ali todo mundo junto, agarrado, tem, sabe? Então, assim, proteção para a vida, eu só espero muita saúde, muita harmonia e que eu sempre esteja no meio da cultura, porque é a minha razão de tudo, sabe? Sem a cultura não ia ter graça não ter minha vida, não tem como. E para a cultura, né, o que eu espero é cada vez mais, né, se desenvolver ao ponto de que eu possa levar isso para outras pessoas também, né? Que eu vejo hoje em dia, eu vejo meus antigos alunos que antes era assim bem pequenininho. Agora já tá tudo engalalau, velho, passando de mim. As coisas mais lindas do mundo. Uns estão dançando em cias, outros estão dançando em grupos, outros também estão dançando individual, quando aparece assim apresentações, né? Vão para dançar em lojas, outros cantos. Então, o que eu pretendo, o que eu tenho de pretensão é que continue assim, sabe? Que eu possa levar a cultura para mais pessoas e que essas pessoas passem para mais pessoas e assim sucessivamente. E como você se vê daqui a 10 anos? Daqui a Com a 10 sua anos. cultura. É, com a sua cultura. Rapaz, é algo que eu nunca parei para pensar. Mas eu me vejo, pelo menos, se Deus permitir e quiser me abençoar, né? Eu me vejo pelo menos com um espaço próprio, sabe? Porque é muito difícil você não ter uma sede e depender, assim, às vezes, de alguns órgãos, que tanto faz, de repente, poderem me servir, como de repente não. E, assim, para mim, uma sede organizada que dê para acolher, né, esses jovens
Porque já aconteceu de eu não ter espaço e ter que ensaiar com os meninos na rua, dar aula na rua, no meio da rua. Inclusive, minha amiga Márcia de Abreu também, né? Ela vivenciou isso comigo na época. A gente ensaiava na frente da casa dela. E é muito complicado, porque não tem segurança. Hoje em dia, todo mundo tem um aparelho de celular, né? Porque a gente às vezes É precisa verdade. falar com a mãe, alguma coisa assim. Então ficava lá todos expostos, a rebolsa nas calçadas. Era muito complicado. Então, assim, em 10 anos, se for para eu ter essa visão de como eu me vejo, se eu pudesse ter essa oportunidade, seria essa. Para quem está nos assistindo e quiser lhe ajudar no seu projeto social, ou quiser participar dessas suas aulas de dança e teatro, quiser entrar em contato com você, liga para onde? Ou qual a rede social que deve entrar em contato? Na nossa página da CIA Arte Popular, é cia.artepopular, o arroba. Então, lá tem o link também do WhatsApp. Esse link do WhatsApp, ele dá diretamente num grupo. E nesse grupo, você já vai ter todas as informações. Está todo o pessoal lá já, os nossos alunos e integrantes. E quem quiser também lá nesse grupo tem o meu número pessoal, pode me chamar lá no privado, qualquer hora que quiser. Né? Às vezes você está um pouquinho ocupada, não dá para responder na hora exata, mas aí eu vejo lá e dou um retorno e pode ficar à vontade. Maravilhoso. Esses seus 12 anos de carreira artística, se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Rapaz, se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu faria diferente, mas eu não ia poder, que eu era muito nova, é ter começado antes. Porque sua mãe não permitia, sua família não permitia. Não, é como eu te disse, a minha mãe, ela trabalhava em Boa Viagem. Então, assim, ela chegava em casa só para dormir. Então, assim, teve uma época da minha vida que quando minha mãe saía para trabalhar, eu ainda estava dormindo. E quando ela chegava, eu já estava dormindo. Teve uma época da minha vida que eu mal via a minha mãe, realmente mais nas folgas dela. E o meu pai também, sabe? Meu pai, ele sofreu um acidente, um não, vários acidentes de moto, que ele era que passava para pegar jogo de bicho, o arrecadador, sabe? Então, assim, ele tinha uma demanda muito alta, ele tinha que correr para dar conta. Né? Com dois meninos em casa, às vezes é complicado. Então, assim, ele sofreu alguns acidentes de moto, onde ele tem uma deficiência no braço, que ele não pode trabalhar em canto nenhum. Então, deixaram ele impossibilitado de trabalhar na carteira e também não aposentaram. Então, assim, eles tinham que se virar. Porque meu pai não podia trabalhar, ninguém aceitava ele para trabalhar, por ele ser PCD. E hoje em dia, graças a Deus, a acessibilidade está bem legal. Mas não, uns anos atrás era complicado, ninguém queria contratar um deficiente, sabe? Então eles tinham que se virar, eles tinham que dar o jeito deles. O que foi que causou assim esse empecilho, porque eu era muito nova, não tinha como eu com 10, 12 anos, um exemplo, tá indo, porque assim, em Abreu, agora também surgiu vários grupos, mas há uns tempos atrás não tinha muita opção de grupos, sabe? Então, assim, muitas vezes eu tive que estudar no Recife, como eu estudei lá no Passo do Frevo, Paulista, Olinda, já dancei no Frevarte de Olinda, aqui em Paulista também, no Passos Culturais, como eu já citei. Então, assim, eu tive que esperar ter uma idade de poder ir só, por não ter os meus pais presentes por motivo de trabalho, sabe? Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, que eu não ia ter como, porque eu era muito jovem, mas seria só isso, ter começado antes. Se eu pudesse, eu queria ter começado antes. Maravilha. Você tem um filho hoje. Você percebe nele alguma veia artística? Ah, ó, o principal dele é a pintura, né? As artes visuais. Inclusive, eu não sei se tu viu que eu botei no meu Instagram, que eu comprei uma maleta para ele gigante, que ela se abre todinha assim. Tem todo tipo de tinta, de lápis de cera, de giz, pintura mesmo, de tinta, hidrocor. Aí eu pego, meto um monte de papel, ele fica lá horas pintando. E também eu percebo que ele gosta muito de música.
O meu irmão, ele tem um instrumento de percussão em casa que o meu filho não pode ver ele, porque tá lá batucando o dia todinho, né? E, inclusive, eu tava só esperando, porque ele fez 6 anos agora, né? Eu tô analisando, conversando com ele, né, para já introduzir ele em alguma atividade, porque ele já tá na idade que os grupos já aceitam, alguns, né, que aceitam crianças, já aceitam a partir de 6 anos, e esse ano eu pretendo já incluir ele, só que eu quero que ele se descubra, né, do que ele gosta, para já introduzir ele, e o que eu não pude ter, eu vou dar a ele, que ele vai conhecer desde cedo a cultura de Pernambuco. Com certeza. Ele já tentou, se arriscou um pouquinho no frevo? Rapaz, eu acho que para dança ele não vai ter muito talento, não. Para dança o bichinho é meio durinho. Mas eu vejo, percebo nele a parte da arte visual, das artes visuais e da música. Ele gosta muito de música, sabe? Maravilha. Luciana, não, Luci, não é? Luci Mendes. Cristal. Ficou bonito o nome. Diferente, né? Deu para dar uma Diferente. diferenciada. É. Eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Você tem projetos maravilhosos, seu trabalho é lindo e eu quero ver cada vez mais você brilhando aí com esse seu projeto, que breve você consiga o que você tanto deseja, que é um espaço seu, para você receber ainda mais crianças, adultos no seu trabalho de dança, de teatro. Quero ver você brilhando cada vez mais. Que coisa linda! Obrigada, minha linda. Você é maravilhosa. Você é tão jovem e desenvolve um trabalho tão bonito. É muito bonito mesmo o trabalho que você faz. Sempre que você quiser voltar no programa Perfil, fique à vontade para divulgar seus trabalhos, tá certo? Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. Amém, minha linda. Quando a gente tiver com a peça toda prontinha, vamos lá, viu? Vou deixar você toda atualizada, até porque vamos ter um cronograma de apresentações, né? E é bom divulgar porque o acesso à cultura gratuito é algo que, quanto mais pessoas souberem, melhor, né? Porque muitas vezes, principalmente aqui na nossa cidade, muitas pessoas não conseguem ter o acesso devido realmente ao poder aquisitivo, Sim, né? Às vezes, tipo, o ingresso de uma apresentação é R$ 50. Às vezes a pessoa vê, eu vou dar R$ 50 no ingresso, ou eu vou comprar R$ 50 de mistura para dentro de casa. Eu tô passando por uma situação difícil. Então, a gente vai trazer, tanto vai ser gratuito para quem queira participar, os artistas, nossos futuros artistas, como também para quem quer assistir. maravilhoso. E até porque, mesmo com tanta inclusão social hoje em dia, ainda tem muita gente que não tem condições de fazer muita coisa, né? Ainda tem Isso, muita gente que não tem um celular, tem muita gente que não tem acesso à internet e por aí vai. com Então, esse seu certeza. trabalho é importantíssimo. Ele salva vidas, resgata almas. Isso é maravilhoso. Um trabalho belíssimo. E espero que você tenha muitos e muitos e muitos anos exercendo esse trabalho lindo que você faz. Esse é o poder que a cultura tem, né, perante a sociedade, é mudar vidas, é resgatar jovens. A cultura não tem palavra para descrever o tamanho da importância que ela tem no nosso meio, né, como sociedade. Tanto eu quanto você, quanto nossos colegas de profissões, cada um deles tem um papel de extrema importância, sabe, aqui dentro de Pernambuco, porque é um trabalho muito lindo, nossa cultura. É verdade. Todo profissional ele tem sua importância, com certeza. Tá? Volte sempre que quiser aqui, tá certo? Tá certo, Um minha beijão linda. Obrigada no seu mais uma vez coração. pelo convite. Eu que agradeço a sua ilustre participação aqui no programa. Um beijão no seu coração e volte sempre. Obrigada. Beijos. Até a próxima. Até a próxima.